dormes 7 ou 8 horas, mas acordas cansado. Ou então adormeces com facilidade, mas acordas várias vezes durante a noite. Sentes que o teu corpo até dormiu, mas a tua cabeça não desligou. Então, e se o problema não for apenas o sono? E se o teu corpo te estiver a tentar dizer alguma coisa? Anda, é sobre isso que vamos falar hoje. Estás a ouvir o Olha para Ti. Eu sou a Sandra Rosa e este é o teu espaço. O espaço para parar e para olhar para ti com muita verdade e muita presença. Muito bem-vinda a este episódio do Olha para Ti. Eu hoje quero começar com uma pergunta. Uma pergunta simples. Será que tu dormes, mas descansas verdadeiramente? Sabes, é que existe aqui uma diferença entre dormir e descansar. Há pessoas que dormem poucas horas e acordam cheias de energia. Há outras pessoas que dormem 8 horas, 9 horas e que continuam completamente esgotadas. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quantas horas é que tu dormes, mas sim, quando acordas, sentes que recuperaste verdadeiramente? Eu hoje quero convidar-te a olhar para o sono não apenas como uma necessidade física, mas também como um espelho da forma como é que estás a viver. O teu corpo, ele pode dormir, mas o teu sistema, ele fica acordado. Sim, o nosso coração continua a bater, os nossos pulmões a trabalhar com a respiração, etc. Verdade? Então, o corpo ele foi feito para alterar entre momentos de atividade, mais a nossa presença, o nosso dia-a-dia, e momentos de maior recuperação. Sim? O problema é que muitas vezes passamos o dia inteiro em modo de sobrevivência. Verdade? Sempre a correr. Parece que alguém está atrás de nós. Corremos para um lado, corremos para o outro, resolvemos problemas, respondemos mensagens, vivemos preocupados com o amanhã, muitas vezes. Pensamos que o que é que está para fazer, o que é que eu ainda tenho que fazer, verdade? E tentamos sempre controlar tudo. Queríamos controlar tudo, isso era o ideal. E o que, ideal, entre aspas, como é lógico. E quando finalmente nós tentamos nos deitar, esperamos que o nosso cérebro desligue, como se fosse um pequenino botão como acendemos e desligamos a luz. Mas ele não funciona assim. O corpo leva para a noite tudo aquilo que vive durante o dia. E ouve uma coisa, se passares o dia inteiro em alerta, é muito difícil estar rapidamente no estado profundo de descanso. Aquilo que o teu organismo, ele também necessita. Ou necessita, é fundamental para ele. Sim, porque o sistema ele continua a acreditar que ainda precisa de estar atento, ainda está em modo de sobrevivência. E muitas vezes aquilo que chamamos de insónia, por exemplo, é apenas o corpo que ainda não se sente suficiente. Ele não está seguro. Ele ainda precisa de alguma coisa para estar bem. Então, sobre isto eu quero deixar-te uma pergunta. Durante o dia, será que tu dás espaço às tuas emoções? Será que tu dás espaço para as ouvir? Ou empurras para a noite, como quem diz, ou à noite eu ouço-te? Não é? Porque aquilo que não escutamos durante o dia, muitas vezes, ele aparece quando ficamos em silêncio. E se o teu único momento de silêncio, de escuta contigo, é à noite, é difícil desligares. Por outro lado, a qualidade do sono pode contar uma história sobre o teu corpo, sobre aquilo que ele está a tentar dizer-te. Sim, nem sempre é da forma que nós gostamos, está bem? Eu gostaria de chegar à cama, dormir 7 ou 8 horas seguidinhas para o meu corpo recuperar, mas aquele dormir de descansada, de recuperação. Mas o sono, ele é uma linguagem. Ele significa que existe uma introspeção durante a noite. E ele conta uma história. Ele conta as nossas experiências, muitas delas durante o dia. Vale a pena fazermos aqui algumas perguntas. Sim? Então, se tens dificuldade em adormecer, ficas a contar os carneirinhos à noite para tentar adormecer, pergunta-te, o que é que ainda estás a tentar controlar? Se por acaso acordas várias vezes durante a noite,
Será que o teu sistema se sente seguro realmente? Se acordas completamente esgotada, será que o teu corpo teve uma oportunidade durante a noite de recuperar? Ou passou a noite inteira a gerir uma tensão acumulada durante o dia? Sabes, às vezes nós procuramos soluções apenas da almofada, não é? Dizemos uma boa noite de sono é um problema resolvido. Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para a vida que estamos a viver enquanto estamos acordados, não é? Porque a qualidade do nosso sono, do nosso descanso, ele começa muito antes de nos deitarmos, muito antes. Ele começa da forma como respiramos, a respiração, começa da forma como lidamos com o stress, como nos permitimos sentir as emoções, a forma como nós colocamos os nossos limites e, muito, a forma como cuidamos de nós. Faz sentido? Sabes? Talvez o teu corpo, ele não precise apenas de dormir mais. Esta talvez seja a reflexão mais importante deste episódio. Não depende do número de horas que tu dormes. Sim, às vezes pensamos que precisamos apenas de mais horas de sono, em vez de eu estou só a dormir 7 horas, se calhar precisava de 9. Mas talvez aquilo que nós realmente precisamos seja mais momentos de descanso ao longo do dia. O descansar não é apenas fechar os olhos, está bem? Não é deitarmos ali no sofá e fecharmos os olhos. Também é importante, mas pode ser um pouco mais. É parar com a intenção. É respirar profundamente para ti, como forma de te nutrir. É deixar de estar constantemente em alerta. Sim, é permitir que o teu sistema nervoso perceba que naquele momento está tudo bem. Porque ninguém consegue recuperar à noite se passou o dia inteiro em tensão. Verdade. O sono tem 7 ou 8 horas. Tu passas o resto do dia em tensão, é difícil. E talvez o teu corpo esteja realmente cansado. Mas talvez esse cansaço carregue muitas emoções. Está bem? E estas emoções, elas precisam de espaço para serem sentidas. Esse espaço é um momento, conscientemente, que tu lhe podes dar. E para tu percepcionares aquilo que eu estou a dizer, eu vou deixar 3 perguntas. Responde sinceramente para contigo, está bem? Qual foi a última vez que tu acordaste verdadeiramente renovada? E não apenas menos cansada, mas sim renovada com energia. Segunda pergunta. O teu corpo, ele está cansado? Ou será que está subcarregado? Não é a mesma coisa, por isso tenta fazer aqui a distinção. E a terceira, o que é que o teu corpo talvez te esteja a tentar dizer de alguma forma, através do teu sono, da forma como dormes, a forma como recuperas, o que é que ele te estará a dizer? Sabes que nem sempre o corpo fala somente com a dor. Às vezes ele fala através do cansaço, da dificuldade de desligar, da sensação de que, por mais que durmas, nunca recuperas totalmente. Talvez o teu corpo até não esteja contra ti. Talvez ele esteja apenas a tentar comunicar-te através da tua qualidade de sono. E se este episódio te fez pensar, se te fez sentir que o teu corpo anda há demasiado tempo a dar sinais que ainda não consegues compreender, então eu convido-te a fazer o diagnóstico ECO, que é a escuta do corpo e das emoções. É o primeiro passo. É uma coisa pequenina, simples, mas que podes começar a perceber a linguagem do teu corpo e a identificar aquilo que ele pode estar a tentar comunicar contigo. O link ele está na descrição deste episódio e se conheces alguém que vive constantemente cansado, mesmo depois de dormir, partilha este episódio. Porque às vezes uma simples pergunta pode abrir uma porta para uma grande mudança. Obrigada por estar desse lado e lembra-te sempre, o dormir é uma necessidade do nosso corpo. Mas o descansar também é uma necessidade da alma e das emoções. Até ao próximo episódio do Olha para Ti. Fique deste lado. E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes?
Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma, mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento, segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!